Olá, seja bem-vindo ao programa No Pique da PUC. Hoje você vai ver a importância da terapia no tratamento dos dependentes químicos. No mês das mulheres, nós vamos falar sobre vaidade e tem ainda um bate-papo sobre a beleza. Será que os padrões mudam através dos tempos? Conheça ainda a profissão do engenheiro eletricista. E o PUC na Rua vai responder as dúvidas sobre vírus de computador. A gente volta em 30 segundos. A PUC Minas Poços de Caldas promove o desenvolvimento humano e social prestando serviços acessíveis à comunidade, clínicas de fisioterapia conveniadas ao SUS, único estúdio de pilates de uma universidade na região, clínica de psicologia com plantão psicológico e orientação vocacional, serviço de assistência judiciária, biblioteca com mais de 80 mil títulos, centro veterinário com consultas, internação e cirurgias. PUC Minas Poços de Caldas, qualidade de ensino, qualidade de vida. Uma parceria da PUC Minas com a Casa São Francisco tem proporcionado atendimento psicológico gratuito aos dependentes químicos. Para os especialistas, a terapia é fundamental para o sucesso do tratamento. A pior parte para mim foi assim, quando eu já estava morando na rua, né? Aí eu já vivi um processo assim de degradação, né? Cheguei a roubar, sabe? Roubei já a lixadeira, furadeira do meu pai, dinheiro, principalmente ele deixava a carteira. E eu chegava lá, no momento que ele estava no banho, pegava e mexia nas coisas dele. A história é parecida com a de muitos dependentes. Viciado em crack, Luiz chegou a morar nas ruas, mas resolveu se internar para um tratamento. O dependente químico, ele destrói tudo, né? E ele quer recuperar de novo. Mas nesse querer recuperar, ele precisa buscar esse algo que ainda falta dentro dele. E esse algo eu estou aprendendo assim através da psicologia, em grupo, sabe, esse tratamento novo. A comunidade de São Francisco, uma associação para dependentes químicos, foi criada em 2012 e hoje são 15 internos em tratamento. As sessões de terapia em grupo são resultado de uma parceria com a PUC Minas em Poços de Caldas. Os pacientes falam sobre suas experiências e a relação com as drogas, uma ajuda essencial para o sucesso do tratamento. Através da intervenção psicológica, a gente cria um espaço onde a pessoa possa reconstruir, né, narrar para si mesma a sua trajetória e aí compreender o sentido do uso da droga na sua experiência, né? Então a ideia é que a partir dessa compreensão, ela possa reconstruir outras formas de significação da experiência, reconstruir os seus laços sociais, reconstruir os seus relacionamentos para, a partir disso, pensar no projeto de vida sem a droga. Mas as sessões de terapia em grupo e individuais não são a única forma de tratamento. Os dependentes também recebem o chamado apoio terapêutico, que é o acompanhamento fora da instituição, quando eles estão retornando para a sociedade. Nós trabalhamos também com visitas assistidas, então o trabalho de acompanhamento terapêutico, né, que são visitas que os pacientes fazem para espaços externos ligadas aos projetos de vida que eles possuem. Então, por exemplo, uma pessoa que quer voltar a estudar, ela pode fazer uma visita assistida à escola e aí conhecer como funciona o supletivo, perceber qual é o ritmo dela, por exemplo, de estudo, né? E isso vai ser acompanhado para que ela possa conseguir efetivamente se reinserir, né? Assim, realizar o seu projeto quando ela sai. 2 vezes por semana, os alunos do curso de psicologia vão até a instituição para dar apoio aos dependentes. A experiência também é positiva para os estudantes que logo entram em contato com a profissão. Entrar em contato, assim, com as coisas que a gente vê na universidade, né? O trabalho em grupo, né? Trabalhar a questão da ressocialização dessas pessoas, né? Porque a sociedade muitas vezes tem um olhar diferente, né, um olhar de discriminação, e a gente aprende na universidade, né, a gente aprende a ter uma posição de acolhimento, né.
A associação funciona com o trabalho voluntário de pessoas da comunidade e também de ex-internos que já se recuperaram do vício. Para a secretária da instituição, a parceria com a PUC Minas é fundamental. A gente da diretoria, nós somos todos voluntários, mas a gente não tem assim o estudo, né, a parte assim da ajuda mesmo que a psicologia da PUC tem. Então a bagagem assim da ajuda mesmo, a gente tem a boa vontade, mas não tem o conhecimento que é necessário para ajudar, na verdade, eles, né? Quem já terminou o tratamento sabe que é preciso mais do que boa vontade para se livrar das drogas. Giovanni hoje é cuidador de idosos e está cheio de planos. E hoje eu tomo conta de um tio, né? E ele tem mal de Alzheimer, tem mal de Parkinson. E hoje eu vejo o seguinte, que a espiritualidade que me fez crescer aqui dentro, né, me ajudou a poder estar fazendo esse trabalho lá fora, né? E eu pretendo, né, continuar estudar, voltar a estudar, né, me formar em enfermagem para poder, né, ter esse trabalho como cuidador de idoso, ou dentro de uma clínica como enfermeiro, né, dentro de um espaço que dê para mim exercer essa profissão. O antivírus gratuito, ele funciona tão bem quanto o antivírus pago? Sim, a aplicação de antivírus que é obtida pelo usuário de forma gratuita, normalmente ela é a mesma versão que é utilizada de forma comercial, porém para o usuário final pode ser distribuída de forma gratuita por pelo menos algum período de avaliação ou por um tempo maior conforme a distribuição aí de software de antivírus. Ele vai garantir realmente o bom funcionamento aí e algumas características de segurança para o equipamento do usuário final. Existe algum computador que é 100% seguro na rede de internet? Não existe um computador que seja realmente 100% seguro com qualquer garantia. Na verdade, o que se faz é tomar medidas de contenção. São várias formas de prevenir que o computador ou o equipamento seja de alguma forma comprometido, mas 100% é impossível garantir. Como que eu posso saber que eu estou com vírus no meu e-mail? Uma boa forma é utilizar a aplicação de antivírus, desde que ela esteja atualizada, para fazer a verificação da mensagem. Outra forma é acompanhar os links, os endereços, né, que chegam na mensagem de correio e avaliar se corresponde o que está sendo apresentado na mensagem e o que realmente o navegador está acessando ao clicar no link. Tentar evitar links desconhecidos ou mensagens de remetentes que não são conhecidos ou não são esperados, né? O que eu posso fazer se o antivírus do meu computador não estiver funcionando? Uma das formas é fazer a atualização do antivírus e tentar utilizá-lo para recuperar o equipamento, né, corrigir as falhas causadas pelo vírus. E, em última instância, realmente, aí, caso o comprometimento seja muito grande e o antivírus não consiga remover a infecção pelo vírus, o ideal é reformatar o computador, né? Fazer a instalação do sistema operacional a partir do zero novamente e das ferramentas subsequentes, né? Oi, gente! Hoje eu estou aqui para dar uma dica super legal. Eu adoro ler, né? Mas hoje eu vim recomendar um livro muito especial que muita gente já conhece, outros já ouviram falar, que é o livro Mauá, o Império, o Presário do Império. Isso quer dizer que aqui dentro tem uma história bacanérrima, lá atrás da história do Brasil, que traz inclusive a Guerra do Paraguai. E não se preocupe não é uma história contada daquela forma dos livros de histórias. É uma história dinâmica, que traz a importância que foi esse Barão de Mauá na vida do Brasil, diante de tantas transformações no período que ele conseguiu para nós. Por isso eu recomendo, leia, tenho certeza que você vai gostar, Mauá, Empresário do Império. Sou Otávio, vim de Ouro Fino, já estou no segundo período de Engenharia Civil. O mercado para o engenheiro eletricista atualmente está muito bom, porque visto que o engenheiro eletricista ele pode atuar numa gama muito grande de áreas, né, de atuação.
A PUC Minas Poços de Caldas promove o desenvolvimento humano e social prestando serviços acessíveis à comunidade, clínicas de fisioterapia conveniadas ao SUS, único estúdio de pilates de uma universidade na região, clínica de psicologia com plantão psicológico e orientação vocacional, serviço de assistência judiciária, biblioteca com mais de 80 mil títulos, centro veterinário com consultas, internação e cirurgias. PUC Minas Poços de Caldas, qualidade de ensino, qualidade de vida. A partir de hoje, você vai acompanhar uma série que mostra as profissões que estão relacionadas aos cursos que são oferecidos aqui pela PUC Minas em Poços de Caldas. Hoje você vai conhecer como é o dia a dia do engenheiro eletricista. Meu nome é Fábio Dequique Gonçalves, eu sou formado em Engenharia Elétrica, cursei Engenharia Elétrica aqui na PUC, formei em julho de 2011, então já tem basicamente quase 2 anos que eu estou formado atuando na área. Desde o primeiro ao 10º período, você vai estar o tempo inteiro mexendo com conta. No meu curso, até aliás, o pessoal na escola acaba fazendo curso de matemática, matéria de matemática. No meu curso eu tive 8 matemáticas. O que o engenheiro eletricista faz, na verdade, é muito amplo. Não tem nem como eu citar hoje em dia, mas na empresa que eu faço, eu trabalho como engenheiro de projetos. Eu trabalho fazendo projetos elétricos. E na minha área eu faço projeto de subestação, projeto SPDA, que é o para-raio, que SPDA é a sigla de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Faço projeto de padrão, que na área é conhecido como projeto de entrada de energia, onde a gente faz todo o cálculo de demanda para ver o que a edificação vai precisar de carga, para o DME poder fornecer isso para a gente. E faço outros projetos também, faço laudo elétrico, faço projeto de distribuição interna, que é a parte de iluminação de toda a residência ou prédio. A questão financeira para a parte de engenharia hoje em dia é um fator muito bom, principalmente porque 2014 a gente tem Copa do Mundo, 2016 a gente tem Olimpíada, então acho que é uma área que está em plena ascensão. Então eu aconselho todo mundo, quem gosta dessa parte exata, eu aconselho a pessoa a fazer engenharia elétrica, porque além do financeiro, que hoje em dia é uma coisa que conta muito, que é uma coisa muito boa, mas é uma área muito boa de se trabalhar também. Você projetar, você tá vendo aquilo funcionar, você tá construindo alguma coisa e ver, poxa, eu fiz parte disso, eu acho que é uma coisa muito legal. O mercado para o engenheiro eletricista atualmente está muito bom, porque visto que o engenheiro eletricista ele pode atuar numa gama muito grande de áreas, né, de atuação. Então, ele pode atuar tanto em serviços, quanto em plantas industriais, né, na produção, quanto em concessionárias de energia, pode trabalhar também com pesquisa, pode trabalhar com tecnologia, pode trabalhar, enfim, né, numa gama muito grande de áreas. O nosso curso de engenharia elétrica, né, que inicialmente nasceu em engenharia de telecomunicações, ele, ao longo dos anos, ele foi sendo aperfeiçoado e foram inseridas disciplinas das áreas de automação e de sistema elétrico de potência. Dessa forma, nós temos atualmente, na grade de disciplinas, um conjunto bem diversificado que permite ao engenheiro que formar no nosso curso atuar tanto nas áreas de automação, quanto telecomunicação, quanto sistemas elétricos de potência. Além, é óbvio, da parte básica da engenharia. Você é criativo? Meu nome é Thiago, sou aluno do 4º período da administração, estamos no prédio 3. Vamos conhecer um pouquinho da aula? Estamos na aula de criatividade e inovação, vamos conversar um pouquinho com a professora Natália. Tudo bom, Natália? Tudo, e você? Bom. O que está acontecendo na aula hoje? Bom, hoje eu dividi a sala em grupos, porque eu estou fazendo uma atividade exatamente para os alunos criarem o nome dos grupos e slogan dos mesmos, porque a proposta é durante o semestre terem atividades desses grupos, né, e trabalhando exercícios de criatividade, né, o que a intenção realmente é estimular a criatividade dos alunos. Agora vamos conhecer um pouquinho dos nossos colegas, o que eles estão fazendo.
Oi, Mayara, tudo bem? Tudo bem. O que vocês estão fazendo na aula hoje? A gente está elaborando o nome de uma equipe e vai ter que criar um slogan para poder apresentar. Vamos conversar com outro colega nosso agora. Tudo bom, Renan? Tudo jóia, e você? O que você tem aprendido na aula? Eu tenho aprendido que para ser criativo não vem de si. Você consegue desenvolver isso com o tempo. Vamos conversar com mais um aluno. Tudo bem, Jorge? Tudo bom. O que você considera como uma pessoa criativa? Pessoa criativa é uma pessoa que sabe ter mais ideias, mais inovação, contribui para novas tecnologias, enfim. O que você gosta mais na disciplina? Ajuda a gente a desenvolver maior atividades, faz ter maior raciocínio. Tudo bom, Alex? Tudo bom, Thiago. Você se identifica com a aula? Eu me identifico muito com a aula. O que você considera como características de uma pessoa criativa? A pessoa criativa, ela tem ideias inovadoras, ela gosta de aprender cada dia mais e ela é muito ligada à tecnologia, eu acho. Então foi apresentado que aula é essa, do curso de administração, aula Criatividade e Inovação. Meu nome é Thiago e até a próxima. Oi, meu nome é Anelisa, sou estudante aqui da PUC, faço Engenharia Civil e venho de Conceição da Aparecida. Eu acho que isso é uma coisa natural, toda mulher tem um pouquinho dessa necessidade, desse desejo de se cuidar. Eu acho que isso é uma coisa inerente à mulher. A PUC Minas Poços de Caldas promove o desenvolvimento humano e social prestando serviços acessíveis à comunidade, clínicas de fisioterapia conveniadas ao SUS, único estúdio de pilates de uma universidade na região, clínica de psicologia com plantão psicológico e orientação vocacional, serviço de assistência judiciária, biblioteca com mais de 80 mil títulos, centro veterinário com consultas, internação e cirurgias. PUC Minas Poços de Caldas, qualidade de ensino, qualidade de vida. Para ficar por dentro das notícias e conhecer um pouco mais da instituição, acesse o nosso Facebook e o portal da PUC Minas em Poços de Caldas. Dúvidas e sugestões, envie um e-mail para pucnatv@pucpcaldas.br. Eu sou Amanda Mendonça, de Conceição do Rio Verde, faço arquitetura e urbanismo. Nós estamos no mês das mulheres e o tema da conversa de hoje é a beleza, o belo, como esses padrões foram construídos e modificados através dos tempos. Para esse bate-papo, nós convidamos o professor Gerson Pereira Filho, que é doutor em filosofia. Professor Gerson, obrigada por aceitar nosso convite e estar aqui no nosso programa. Eu que agradeço, além de satisfação estar aqui no PIC da PUC, participar de um tema tão interessante. Tá certo. Professor Gerson, primeiro vamos compreender. O homem, ele sempre definiu a beleza e procurou cultuar a beleza de alguma forma? Talvez nem tanto definir, né? Até porque a definição é sempre uma situação complicada, complexa, né? Chegar aos conceitos, às ideias que possa realmente definir, né? Mas enquanto uma sensação, né, ou mesmo um sentimento, né, diante do belo, né, diante da própria natureza, né, algo que desperta uma reação diferenciada, né, uma forma de expressão diferenciada, com certeza, né, do ponto de vista aí da antropologia filosófica, nós vamos identificar desde os homens nas comunidades mais primitivas essa percepção, né, e esse sentimento, uma relação com o belo, né, de diferentes formas. E por que o homem ele procura se relacionar assim com o belo e cultuar a beleza? Olha, talvez seja o próprio sentimento de admiração, né? É uma das características aí da personalidade humana, né, da condição humana, o admirar-se, né, aquilo que
né, como a própria ideia de beleza nos remete, né, aquilo que sensibiliza os nossos sentidos, né? Seja o sentido do olhar, seja o sentido do ouvir, seja o sentido do tocar, né? Essa sensação do diferenciado, né, de algo que provoca uma relação, né? E aí entraríamos pelo campo do psíquico, né? Como que isso interage conosco, né? Na nossa condição aí de reagir e interagir, né, com as coisas. Mas o que se percebe é que, por exemplo, desde a pré-história, né, isso nós sabemos, por exemplo, pelas pinturas realizadas, né, nas paredes de cavernas ou nas esculturas, né, em cerâmicas, em pedra que são encontradas, né, que há essa manifestação, né, de um sentimento diferenciado, né, e de uma busca de aprimoramento, né? Agora, o que é belo hoje, né, quando a gente fala de masculino e feminino, é diferente, né? Os padrões eles mudam um pouco através dos tempos, né? Sim, com certeza, né? O sentimento de beleza, de belo e os conceitos também, né, que foram criados para definir o que seja o belo, o que seja a beleza, assim como outras características humanas também, são determinados pelas questões culturais, né? Então, claro que em cada cultura, em cada época, né, em cada momento da história, em cada contexto histórico-social, né, essa percepção do belo se manifesta de uma forma diferente, né? Inclusive muitas vezes invertendo os valores e invertendo essas concepções. Acho que o bom exemplo é porque as mulheres na Idade Média, as mulheres mais gordinhas, elas eram consideradas mais bonitas, não é? Evidente, né? Tanto na Idade Média, né? E se estendendo até períodos até bem recentes, né? Bem próximos à nossa era contemporânea, né? E até pouco mais de 100 anos atrás, né? No estilo denominado romantismo, por exemplo, no século XIX, né? Nós também vamos ter representações muito próximas disso, né? E então o que mostra que, né, que se alteram aí os conceitos, né? E por que as gordinhas ou os gordinhos eram tidos como mais belos, né? Porque de certa maneira era sinônimo também de saúde, né? Hoje é até o inverso, né? Os gordinhos pagam até o preço, né, de os riscos aí que a própria questão da saúde adverte, né? Hoje a gente tem, na sociedade contemporânea, os padrões de beleza, eles estão mais difusos ou o senhor acredita que a gente tem um padrão definido? Não, eu acredito que eles são muito difusos, né? Hoje, alguns sociólogos, filósofos, né, mesmo artistas, né, vão classificar aí o nosso contexto cultural utilizando um conceito de pós-modernidade, né? Seria uma era do pós-tudo, né? Pós-revolução industrial, pós-guerras, né? Pós-crise dos sistemas políticos e econômicos, né? E uma das características dessa nossa era mais atual seria a dispersão, né? Seria uma ausência de referências em todos os aspectos, né? Então, de fato, hoje, tanto na questão do belo, né, apesar de que se fala tanto, né, que há um padrão de beleza definido, que a mídia, né, impõe um certo padrão de beleza, né, porque isso alimenta as propagandas, né, a indústria de produtos de beleza, e, né, idealiza-se aí um padrão, mas na prática esse padrão não existe, né? Então às vezes aparece aí, né, alguns resolvem pintar os cabelos das cores mais diferentes possíveis, ou inventam uma maneira de vestir, ou rasgam a roupa, né, põem adornos, etc. E mesmo aqueles setores mais conservadores, mais tradicionais, já não se assustam tanto, né? Aceita-se até com uma certa normalidade, né? E o inventar o diferente acabou, né, tornando-se belo em certo sentido, né? Tá certo, professor. Muito obrigado por essa conversa leve, né, divertida sobre a beleza. Eu agradeço a sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, espero aí ter despertado um pouquinho mais a nossa percepção para as coisas belas da vida.
E por falar em beleza, as mulheres sempre têm muito cuidado com a aparência. E a vaidade, na medida certa, faz bem e é um sinal de feminilidade. Patrícia garante que gasta apenas alguns minutos para se arrumar para o trabalho. Na verdade, depois que nós nos tornamos mãe, o tempo fica bem curto para o cuidado com a gente. O tempo maior é com o filho. Então, na verdade, o tempo que sobra, no máximo 5 minutos, é o tempo que eu tenho. Mas apesar da correria, ela está sempre elegante. Acessórios como brinco e colar são indispensáveis para a professora do curso de Direito. A feminilidade e o cuidado com a aparência são características naturais das mulheres. Eu acho que isso é uma coisa natural, toda mulher tem um pouquinho dessa necessidade, desse desejo de se cuidar. Eu acho que isso é uma coisa inerente à mulher. Basta olhar pelo campus que encontramos mulheres vaidosas, sempre com algum acessório e quase sempre maquiadas. Sempre passo. Um lápis, um blush, eu acho importante, eu gosto de andar bem arrumada. Padre Denis, da Pastoral da PUC Minas de Poços de Caldas, explica que este tipo de cuidado com a aparência é benéfico e nada tem a ver com a vaidade, que é considerado um dos 7 pecados capitais. As pessoas precisam disso e merecem isso, que a pessoa esteja realmente maquiada, com o cabelo bem cuidado, com as unhas bem feitas. O que não pode é a pessoa viver em função daquilo, ficar o dia todo se maquiando, o dia todo no cabeleireiro. Então aí sim já passa a ser considerado algo meio complicado. E a beleza tem que ser um cuidado também interno, como lembra a professora Patrícia. Eu acho que é mais do que cuidado com o corpo, mais do que cuidado com a aparência, nós temos que cuidar do nosso interior, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, cuidado com as pessoas, com o próximo. Eu acho que isso que é uma atitude elegante. E quando elas se cuidam, eles agradecem. É muito importante a vaidade, a beleza, valoriza a beleza feminina, E na PUC nós estamos aqui no recanto das vaidades. O programa no PIC da PUC está terminando, mas a gente tem um encontro marcado no próximo sábado. Até lá, tchau!